Bom dia, irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Estou aqui para falar com vocês. Meu nome é Maxwell Rodrigues, artista plástico e grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Gostaria de falar hoje sobre as apostilas 5 e 6. Na apostila 5, nós vamos falar sobre as substâncias que eram usadas pelos egípcios e após isso pelo povo de Israel, né, pelos patriarcas de Israel, Moisés, Davi, Salomão, até chegar em Jesus, né? Então, como esses povos, após a saída, ficaram uma parte no Egito e uma parte se dividiram em mais duas tribos de essênios. Então, como Jesus, ainda jovem, com 12 anos, foi visitar essas pessoas e onde ficavam essas comunidades de Jerusalém que Jesus foi visitar. Então, como eram esses estudos, como foi as sete iniciações de Jesus, como essênio, vamos estudar só eu, o Senescal, irmão Cláudio, e o reverendo Ivaldo Isaías Panta, que é o sacerdote da Nova Ordem de Cristo. Os três mestres é que vamos estudar essa apostila. Prometi ao irmão Cláudio, o irmão Ninja, que iria enviar a ele as palavras de passe, as palavras-chave de entrada de cada rito, mas vou deixar para enviar junto com essa apostila 6. Essa apostila 6 só vai ser entregue aos que entrarem como aos que chegarem a ser mestre, certo? Seremos 7 graus principais, certo? Para a iniciação da Nova Ordem de Cristo. E esses 7 graus serão de muita importância espiritualmente para cada um de nós da Nova Ordem de Cristo. Por que já dividir essas palavras-chave, essas senhas com os outros irmãos? Veja, eu planejo viver mais 150 anos, mas eu ainda não consegui fazer a iniciação que o Paulo Coelho fez, de saber quantos anos vai viver, né? Eu ainda tenho no meu subconsciente que vou viver mais de 100 anos, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, veja, esses irmãos que vão receber essas palavras-chave, né? O irmão Cláudio, o irmão Ivaldo, peço que guarde sob muito segredo, sob muito sigilo, e que vamos expandindo todos. Veja só, eu gostaria que os irmãos, quando começassem a ler, quer dizer, não eu gostaria, aconselho, né? Porque aqui nada é imposto, certo? Que os irmãos estudassem alguns livros. Vou mostrar para os irmãos. Os livros que os irmãos vão ter, que eu aconselho a ler, é esse. A Arca, o Segredo Perdido da Arca, certo? Da Arca Sagrada. E este, A Chave do Irã, certo? Os irmãos procurem ler, estudar. São livros bons, excelentes. Eu procuro sempre pegar as informações que eu tenho no meu subconsciente e estudar elas. Buscar para ver se são verdades. Que não são fruto apenas de uma fantasia mental, vamos dizer assim, de uma forma psicológica. E, graças a Deus, todas as informações que estão no meu subconsciente, estudando, eu estou vendo que são verdadeiras, verídicas, né? Então, quando chega uma informação nova, eu guardo ela ali,
na minha mente, no meu num livro, e procuro ver outros livros lá na frente, adquirir outros livros que falem sobre o mesmo assunto. Então, quando eu tenho 2, 3, 4 informações que batem, então essa informação é verídica, certo? Então, eu solicito, peço que os irmãos nos seus estudos façam a mesma coisa. Não acreditem em tudo que vê pela primeira vez. Veja, a sabedoria nos diz que nós devemos ser precavidos, não é verdade? Então, ao sermos precavidos, nós vamos poder analisar um determinado assunto sem paixão, certo? Veja, o bom é que possamos nós, irmãos templários da Nova Ordem de Cristo, saber conviver com o diferente. Porque nós estamos num planeta, como já venho dizendo em outros vídeos, onde todos somos diferentes. Onde existem negros, brancos, índios, pardos, homens, mulheres, pessoas com outros gêneros sexuais. A gente tem que respeitar todas essas mentes, todas as religiões, todas os segmentos políticos, respeitar a pátria, respeitar a nossa família, respeitar os amigos e também fazer ser respeitado, né? Porque às vezes também as pessoas confundem, quando você respeita muito, eles esquecem que você também tem que ser recíproco e respeitar também, né? Então você tem que fazer ser respeitado. Então veja só, nisso eu queria que são princípios éticos. O tratar bem, o cuidar, o ser gentil. No nosso grupo temos pessoas, que eu já olhei, temos maçons. Maçom, ele pode ter vários segmentos religiosos, né, Temos protestantes, temos católicos e temos judeus, certo? Então, dentro do nosso grupo tem que haver um respeito. Não só do grupo WhatsApp, nem só no grupo do Telegram, nem só na página do Facebook. Mas dentro de nós temos que ter, dentro de um acampamento da Nova Ordem Templária, dentro de uma preceptoria, de uma comendadoria, do Grande Oriente, da Nova Ordem de Cristo, certo? Vai ter que haver respeito mútuo. No saber viver com pessoas que pensam totalmente diferente de nós, certo? Veja, os nossos 3 mestres. Nosso irmão Ivaldo é anglicano, sacerdote, mestre da Nova Ordem de Cristo. Nosso irmão Cláudio, ele é um grande pesquisador e ele vê, assim como eu, o Jesus como um homem, um grande profeta, certo? Aí, onde nós não nos encaixamos? Nós não nos encaixamos ao achar que os patriarcas da hebreus ou iquisos ou cananitas, que eram o mesmo povo, certo? Que recebiam vários nomes, mas era a mesma coisa, né? Que entraram no Egito, depois saíram do Egito, uma parte outra ficou, certo? Eles eram analfabetos. Os patriarcas, veja, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, esses homens não eram analfabetos, não eram leigos. Nenhum mestre sequer, até eu, Jacques Muley, éramos analfabetos, certo? No inquérito lá do Papa Clemente de Filipe o Belo,
eu falei que era leigo nos assuntos jurídicos, mas eu não era analfabeto. Ah, mas as palavras de passe eram ditas de ouvido a ouvido, sim, porque era um segredo, era uma palavra, era um conto, era segredos da ordem, era falado apenas para os filhos, para os irmãos primos, e nunca escrito para não ter o problema de se perder. E assim vem de Abraão até Jacques de Molay, certo? Vamos ter que ter o bom senso de saber que esses ensinamentos não só estavam contidos entre os hebreus, entre os egípcios, e estavam no Bragada Krishna, tem na filosofia de Buda, todas são segredos, são ritos, são ensinamentos antiguíssimos, entende? E vamos falar aqui de uma forma científica e espiritual, não religiosa. Eu sei que isso, estávamos conversando, eu e o irmão Cláudio, que é o irmão Ninja, como vocês conhecem aí do grupo do WhatsApp, sobre problemas que alguns irmãos que são protestantes ou católicos vão ter quando chegar no grau 21. Certo? Mas nós temos que desconstruirmos todos os arquétipos de fanatismo que foi colocado em nossas mentes. Aos irmãos que não sabem o que é arquétipo e queiram os livros sobre arquétipos, aconselho a estudar o irmão Hélio Couto sobre arquétipo, e eu mando para vocês um PDF. Basta nos comentários do WhatsApp, no PV, ou no PV do Telegram, ou por mensagem aqui na página do Facebook, ou ainda não consegui desativar aqui o comentário aqui no YouTube, mas breve eu vou fazer isso. Veja, coloque seu nome completo e o seu NODC, certo? Para que seu número, como Cavaleiro Templário, seja por e-mail, certo? Que vai ser divulgado por todos esses meios de comunicação. Então, vamos aí, porque nós pensamos, o irmão Cláudio Ninja, ao ler o livro da Arca, esse que eu mostrei agora há pouco, ele realmente são filosofias idênticas, a de Moisés e a de Akhenaton. E o irmão que fez essa pesquisa, que levantou essa teoria de Akhenaton ser o mesmo Moisés, ele levantou a teoria de alguns parentes egípcios, tal, mas veja, aí vamos analisar a personalidade. Veja, outros livros de cunho espirituais, outros livros de cunho arqueológico, vem me informar que, e até meu próprio subconsciente vem informar que eram personalidades diferentes. Moisés era o cara da luta, era o cara do Deus Jeová, um Deus mais guerreiro, um homem mais político. Já o Akhenaton, faraó do Egito, que foi assassinado porque acreditava em um Deus único, e o Deus Atom, que é um Deus atômico, aí você vai dizer, era uma pessoa mais pacifista, era um cientista, era uma pessoa que queria a junção
da ciência com a espiritualidade, certo? Ele estudava isso. Ele tinha Atom como um grande luz. Bom, aí o Akhenaton está reencarnado aqui na Terra. É o professor Hélio Couto. Procure ver no YouTube, professor Hélio Couto. Ele é o Akhenaton, certo? Bom, aos irmãos evangélicos que estão aqui na Nova Ordem de Cristo, os irmãos católicos, nós vamos estudar a ressurreição. Sim, vamos estudar a ressurreição. Por quê? Porque é um ritual. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou o corpo. Aquele momento foi falado da ressurreição como um iniciado, não como um ser espiritual. Se vocês acharem que é diferente, não tem problema, irmãos. Continuamos o nosso estudo. O que importa é que vocês tenham informação, conhecimento. Quanto mais conhecimento nós, seres humanos, tivermos, mais não seremos, não teremos a nossa mente pequena. Entende? A minha meta aqui na Terra, na atualidade, é só passar conhecimento. Dividir conhecimento. Eu não estou aqui para... Sim, eu estou aqui para construir fortuna, sim. Com o meu trabalho, com meus empreendimentos, né? Estamos aí vendo meios, né? Atualmente eu estou na minha 11ª quebradeira. Mas todo empreendedor quebra e vai e recomeça de novo. A resiliência, temos que ser resilientes sempre, né? Então veja, irmãos, faz-se necessário que os irmãos busquem conhecimento. Não só na Bíblia, mas em outras fontes. Aconselho aos irmãos a ler um livro de Harold Prince. Harold Prince, ele é um arqueólogo da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Harold Prince escreveu um livro chamado Pedras que Clamam, de arqueologia bíblica. Leiam esse livro. Toda a parte científica. Eu vou dar uma pausa para buscar esse livro. O livro de Harold Prince é esse aqui, ó. Pedras que Clamam. Esse livro aqui eu ganhei do próprio autor. Certo? Ele é em todo inglês. Então, os irmãos podem procurar esse livro na estante virtual. Entende? Então, procure esse livro na estante virtual e vamos estudar. Bom, para o futuro da Nova Ordem de Cristo, os futuros mestres que serão iniciados, estudaremos também esse livro, A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo. É um livro psicografado. O nome do autor, do médium, é Sebastião Caramuru, certo? Então, esse livro, esse livro é muito bom, muito interessante. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem, comprem, certo? Depois eu passo a vocês o nome dele. A Vida de Jesus Cristo ditada por Ele Mesmo. Por quê? Os mestres da Nova Ordem de Cristo vão estudar o livro da seguinte forma. Nós vamos estudar o Jesus homem. O Jesus Deus já está na Bíblia. Nós vamos estudar o Jesus homem. O Jesus filho de Maria e de José, que os nomes eram outros. E rei do povo judeu.
rei, grão-mestre do templo de Salomão, o que foi iniciado no rito Christians dos essênios. Então, isso é o que nós vamos estudar como os mestres da nova ordem de Cristo. Então, vamos estudar o Jesus pacifista, humanitário, o Jesus que pegou bem, o amor próximo, o Jesus altruísta, o Jesus que curava por meio do passe, aplicando, dando substâncias conhecidas pelos egípcios que curavam. Não vamos estudar os milagres, mas o Jesus médico, que foi iniciado no Mar Morto, certo? Nas cavernas, na comunidade do Mar Morto, que é Amon. Então, esse é o Jesus que nós vamos estudar. O Jesus que buscou deixar um legado semelhante ao de Osíris na Terra. Que muitos estudiosos espirituais, no livro Islados de Capela, falam que Jesus é a reencarnação de Osíris. Para os egípcios, veja a diferença, para os egípcios, os deuses eram homens sábios, não eram enviados do céu, eram homens mais sábios que as pessoas que viviam como pessoas normais, um pouco. Como eu já falei na apostila 1 e 2, houve um tempo, e ainda há esse tempo, onde pessoas mais sábias vivem com pessoas mais incultas e mais brutas, porque Deus, o nosso planeta ainda é um planeta escola, para que pessoas aprendam com diferencial, para que o mais leigo aprenda com o mais sábio e para que o mais sábio aprenda a amar o mais leigo. Essa é a meta. Então, vou ficando por aqui. Aos que quiserem tirar mais alguma dúvida, veja, vamos estudar o Jesus pacifista humanitário. Certo? Vamos estudar outros homens enviados pelo grande arquiteto do universo. Vamos estudar outras culturas. Não vamos ficar presos apenas ao povo judeu, egípcio e atlântico. Então vamos estudar. Vamos estudar. Nossa caminhada é longa. É infinita. Certo? Vamos estudar a matemática, a geometria sagrada, vamos estudar a física quântica, a matemática quântica, vamos estudar a eletricidade quântica, o transporte do elemento atômico humano, que é a alma, para outros orbes, o mundo quântico, usando apenas substâncias, a pedra filosofal. Então, minha gente, para vocês, um excelente final de semana, muita paz, muita luz. Peço a todos que assistirem este vídeo até o final, que puderem fazer o Pix ao irmãozinho lá do grupo do WhatsApp, que está passando por problemas financeiros, pois foi assaltado quando vinha da Bolívia para o Brasil, no terminal rodoviário. Aqueles que puderem ajudar, por favor, ajude, que ele... ontem eu estive offline fazendo as apostilas e não pude ver, e também resolvendo problemas pessoais, né? Trabalhando, porque a gente, como o nosso trabalho aqui é completamente gratuito, nós temos eu não estou com muito dinheiro guardado, então temos que trabalhar para poder construir tudo que nós estamos começando a construir. A caminhada é longa, mas Jesus Cristo também começou praticamente ao sair do templo de Salomão. Ele começou a sua jornada com pessoas leigas, mas que tinham boa vontade de aprender. Pessoas que queriam muito conhecer tudo que ele podia explicar.
tudo que ele podia ensinar. E ele foi. Buscou também, assim como eu estou fazendo. Veja, eu tenho notado que nesses últimos 20 anos, eu tive uma vida junto com meus pais, aquela vida de filho mais velho, tal, né? Sempre trabalhando, desde os meus 15 anos que eu trabalho. Mas era uma vida de festa, de brincadeiras, de amigos, de aniversários, de parentes, tal. Era uma vida como se fosse uma vida bastante infantil. Eu fui pai com 26 anos, mas era um pai tão criança como a minha criança que tinha feito. Então, após esse período, eu comecei a amadurecer. Eu venho notando que nos últimos 26 anos, que eu estou com 46, eu comecei a minha reiniciação. Fiz a minha iniciação templária lá em 1258, a última em 1291, como no 25º grau. E eu venho refazendo agora, só que é uma iniciação espiritual. Erros, tenho milhões. Uns que eu já conheço e os que ainda faltam descobrir. Mas como buscador espiritual, estou buscando a minha essência, descobrir todos os meus traumas, erros, ignorâncias, para lapidar e segurar. E peço aos irmãos que também, os que quiserem, os que puderem, vamos juntos nessa jornada do autoconhecimento e da busca pela reforma íntima. Muita paz, muita luz, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, esteja com todos vocês. Assim seja.